Olá a todas, olá a todos. Estamos aqui mais uma vez nas nossas redes sociais da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Meu nome é Fernando Barbosa. Estamos aqui hoje com o professor Guilherme Delgado e também com o José Carlos. Somos membros dessa comissão aqui em Brasília. E dessa vez nós vamos tratar do tema que nessa semana aconteceu o aniversário, né, do pontificado do Papa Francisco, nosso Papa, todo mundo está acompanhando, muita gente acompanha, que ele tem tido alguns problemas de saúde, tem hora que melhora, tem hora que fica mais ruim, e nós vamos falar desse pontificado. Olá, professor Guilherme Delgado. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre o tema dessa nossa reunião. Isso, que bom. Vai estar com a gente aqui também mais um membro da comissão, que é o Zé Carlos. Olá, Zé Carlos, tudo bem? Olá, Fernando. Olá, Guilherme Delgado. Muito boa noite para vocês aí. Valeu. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Para todo mundo. Exatamente. Exato, a hora que está acessando. Porque a gente faz o quê? A gente mostra isso daqui no nosso canal do YouTube, né? CJP Tá. Brasília. E aí também a gente, claro, a gente tem essa apresentação aqui no nosso programa de rádio da Rádio Nova Aliança, certo? À noite, certo? Ali, um pouquinho antes da fala do nosso Dom Paulo César, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre o pontificado, 12 anos de pontificado do Papa Francisco. Que história, hein? Vocês lembram como é que foi a eleição, Guilherme? Onde é que você estava? Como é que você lembra dessa história? Não, eu estava em Brasília, na época eu estava fazendo o curso de teologia lá com os franciscanos, e me lembro muito bem, né, dessa transição, e, e acompanhei com muita, digamos, interesse, com muita profundidade, no sentido de que daquilo que a gente pode ir captando, né? Sim, E são 12 anos de muita efervescência do ponto de vista eclesial, nos dois sentidos, né? Porque formou-se, infelizmente, uma certa oposição ao Papa Francisco, meio silenciosa, às vezes nem tão silenciosa assim, mas a esmagadora maioria da população e até de quem não é da igreja entendeu o carisma, entendeu a proposta e é muito solidária com esse pontificado. muito bom, muito bom. Eu também lembro, Guilherme, eu estava acompanhando no dia e confesso, eu não ficava tão otimista, assim, otimista no sentido de que ele aqui da América Latina, da nossa Argentina, né? Era o Bergoglio, e aí depois e toda essa questão profética dele da escolha do título Francisco, né? Tem todo um processo essa questão para quem conhece da Igreja Católica, o que é, por exemplo, antes Bento XVI, com a visão que tinha, que ele trazia sobre uma preocupação ali na perspectiva que é mais geral, né? Mas, assim, quem era Bento XVI, para quem foi e é o Francisco, né, o Papa Francisco. Então, Bento XVI, que vinha de uma parte mais intelectualizada, digamos assim, e dentro da perspectiva do dogma, e a perspectiva de Francisco, que traz mais uma perspectiva pastoral e toda essa questão. E, claro, desde a América Latina, trazendo tudo aquilo que é ser de outro continente, que não o europeu, né? E respeitando, claro, todas as expressões. E esse é o nosso Francisco, que a gente tanto ora pela saúde, por tudo aquilo que ele traz. Que o professor Guilherme Delgado, nosso que traz tanta formação, que você destaca assim que você acredita que é bom de toda essa história, dessas histórias? Olha, já em 2013, porque Papa Francisco assumiu em março de 2013, mas já em 2013
sai essa espécie de encíclica programa do pontificado, que é a alegria do Evangelho, Evangelho Gáudio. E aí ele já vai, se você olhar direitinho o próprio índice, ele já vai anunciando os rumos de uma igreja em saída, ou seja, uma igreja que vai a, ao povo e não espera que o povo vá à igreja. Né? É uma igreja que vai às periferias, que vai ao âmago das questões que estavam, de certa forma, arquivadas dentro da igreja. Eu diria que se a gente fosse colocar, tem várias encíclicas importantes, mas na minha avaliação, do ponto de vista do interesse e da repercussão, tanto interna quanto externa, a Laudato Si, que trata do tema da ecologia, é a encíclica mais significativa, sem tirar o mérito das outras. Ou seja, porque tem muita coisa que é escrita muito mais para dentro da igreja. A Laudato Si é para a humanidade como um todo. E ela é reconhecida assim, fora dos muros da igreja também. E como o tema ecologia é um tema que veio para ficar, né? Não é um tema da moda, não é um tema passageiro. Ele foi muito feliz no sentido de associar ao magistério da igreja o ensino da ecologia. Tanto que o tema da ecologia integral está aí hoje, é tema da campanha da fraternidade, né? Mas é tema de interesse geral, é tema da COP, é tema das nossas angústias também com as crises ecológicas que estão presentes. Eu diria que essa terá sido a encíclica de maior envergadura, mas tem várias outras. Por exemplo, ele enfrentou as questões, digamos, estritamente eclesiásticas, sobre a moral eclesiástica, sobre o amor na família, com esse amor Letícia. Ele enfrentou o tema da solidariedade humana, com a encíclica de 22 sobre. Eu estou esquecendo o nome agora da encíclica, mas a encíclica sobre a solidariedade humana. Ele enfrentou temas como o tema da misericórdia. Se você me permite, professor, o Zé Carlos está ali com uma lista Sim, desses documentos. Eu acho que era legal você dar uma passada bom, aí mais ou é menos bom, rápida, Zé Zé Carlos. Carlos, fazer essa Acho que vai menção. ajudar bastante, até mesmo para essa memória que o professor Guilherme está trazendo aqui para a gente. Zé Isso. Carlos. Exato, Fernando. Só lembrando, os três tipos de documento que o Papa publica são as encíclicas, né, os principais documentos que vão para o mundo inteiro. Mas ele tem também as exortações apostólicas, como o Guilherme já citou, a Evangelho Gaudium, a principal deles. E depois tem os motu próprio, né? São outros tipos de documento, cartas apostólicas que o Papa faz para também, eu não sei se é mais interna isso. Mas aí, no caso, como o Guilherme trouxe, a Laudato Si, ela é foi um documento que tem uma amplitude realmente para o mundo inteiro, mais global, e causou muita mudança nesse termo de a gente debater a ecologia integral, que hoje todo mundo fala sobre isso, e essa contribuição do Papa foi muito relevante nesse sentido. Mas aí teve a Fratelli Tutti, né, sobre a fraternidade e a amizade social também, que é um documento importantíssimo, muito legal. Foi Eu não publicado. estava lembrando o nome. A Fratelli Tutti. Então, dentro do campo das encíclicas, ele publicou a Lumen Fidei em 2013, foi a primeira encíclica, que foi logo em junho de 2013. Depois veio a Laudato Si em 2015, aí a Fratelli Tutti agora em 2020, e a Dilex Nos, que significa amono, sobre o amor humano e o divino coração de Jesus. Essa é mais recente, eu acho.
Aí, no campo das exortações, né, veio a primeira grande, foi o primeiro grande documento dele, que causou um impacto muito grande pela fala dele, pela forma como se expressou, quando ele fala da igreja em saída, Evangelho Gaudium, e depois Amoris Laetitia, também, que é uma exortação, e ao Gaudate et Exultate, né? Alegrades exultai. Essa é de 2018. São esses os principais documentos, assim, né? Muito bom, muito bom. E aí a gente vê, tem essa questão, Guilherme, professor, podemos dizer que é uma perspectiva muito voltada para a questão pastoral, como eu estava falando. Como é que, assim, desde a perspectiva daqueles que estudamos a perspectiva da eclesiologia, né? O perfil do Papa durante esse Sim, tempo? exatamente. Isso fica muito claro na Evangelii Gaudium, que é uma espécie de encíclica programa. O acento dessa encíclica, quando ele fala a igreja em saída, ou seja, é a ideia de caracterizar a ação pastoral da igreja como o centro da sua atividade, da sua missão. Enquanto que, digamos, numa visão mais tradicional, tradicionalista, em geral, o cuidado com os dogmas, o cuidado com, digamos, os aspectos legais, doutrinários, isso, em geral, é mais refletido nas falas de outros pontificados, principalmente pré-conciliares. Né? Na verdade, se você pensar bem, a Evangelii Gaudium ela está em linha de convergência total com o Concílio Vaticano II. Como o Concílio Vaticano II ele foi, ao longo, está falando de 60 anos agora, ao longo de 60 anos, ele teve uma recepção muito desigual em diferentes momentos da história, coube ao Papa Francisco, nesses 12 anos de pontificado, e já anunciando isso com muita clareza da Evangelii Gaudium, dá essa dimensão de adesão da pastoral da igreja aos sinais dos tempos, a opção pelos pobres, as questões novas que estão brotando, como a questão ecológica, a revisão da doutrina sempre na perspectiva da misericórdia humana face aos problemas que o mundo moderno traz, do ponto de vista da família, das dificuldades da família se constituir, às vezes até da diversidade de conceitos de família. Tudo isso o Papa acolhe com muito sentido de misericórdia, sem se ater digamos assim, a doutrina como sendo o ponto final. O ponto magisterial é sempre a misericórdia e o acolhimento do irmão, principalmente do irmão oprimido, discriminado, marginalizado ao longo da história, fora e às vezes até dentro da igreja também. Sim, sim. Foi interessante, nós fizemos aqui, Zé Carlos me ajuda a lembrar, nós fizemos um encontro aqui naquele momento, quem estava aqui em Brasília, nos auxiliava, era o Dom Sérgio, e a gente fez o encontro das pastorais sociais, e isso baseado no encontro que o Papa fez com lideranças de várias pastorais sociais, né? Eu acho que era Sim. bom a gente lembrar desse. É um evento que nós buscamos. Zé Carlos, foi que ano Não, isso? foi. Não, aquilo foi em 2017 e faz referência não bem às pastorais sociais, mas o encontro com os movimentos populares do mundo inteiro, né? Movimentos sociais e populares. Aí nós reproduzimos aqui em Brasília com Dom Sérgio e Dom Leonardo, nós fizemos um encontro na Cura e chamamos esses movimentos aqui de Brasília para esse. Foi em novembro de 2017 esse evento lá na Cúria. E nesse encontro tem os discursos do Papa, que, embora não sejam nem exortações, nem encíclicas, etc., são
espécie de homilias especiais dirigidas a esse público, Sim. que são muito relevantes também. Eu acho, e assim, a gente sempre ficou, nós enquanto comissão aqui, sempre ficou buscando essa sintonia, né, com relação às ações do Papa. Tanto é que, por exemplo, quando a gente fala da Laudato Si, a gente teve campanha da fraternidade com o tema, né? Tanto é que agora também estamos com o tema novamente. Tivemos também o processo da Repan, tanto é que um dos membros aqui também, vários membros daqui da nossa comissão também participando, né, desses eventos, e eu acho que ele acaba trazendo alguma coisa que é característico do Concílio Vaticano II, que é considerar essa diversidade de expressões de espiritualidade e encontro com Deus em seus vários, hoje a gente fala isso com mais propriedade, em seus vários biomas, né? Então, Sim, tanto é, sim. e esse destaque que ele dá para a questão da Amazônia. Por exemplo, o sínodo da Amazônia foi um sínodo que gerou uma exortação apostólica posterior do Papa, e foi um sínodo em que a questão ecológica e a questão pastoral na Amazônia, da igreja na Amazônia, mas da Amazônia para o mundo, ela é didaticamente colocada com muita ênfase. Posteriormente sai uma exortação apostólica sobre o sino da Amazônia e, embora na exortação apostólica nem tudo aquilo que foi prometido foi conseguido, mas o Papa foi muito tranquilo em admitir que, mesmo aquilo que não estava escrito na exortação, desde legitimamente colocado no símbolo, os bispos estavam totalmente autorizados a colocar para diante. Né? Sim. Por exemplo, o exercício do presbiterato por pessoas na Amazônia casadas que vivem nos confins do interior do espaço amazônico e que têm possibilidade de ter práticas religiosas plenamente descentralizadas, porque vivem no meio dos ribeirinhos, etc. Isso foi um dos temas tratados no Conselho e que continua na agenda com uma possibilidade aberta para as condições específicas da Amazônia, mas que digamos assim, uma abertura do ponto de vista doutrinal importantíssima, né? Porque sem o auxílio dessas pessoas, você não tem padres suficientes em contato com a comunidade para fazer a administração dos sacramentos, principalmente o sacramento da Eucaristia. Né? Esse foi um dos temas, digamos assim, que tem a ver com a Amazônia, mas tem muito a ver com doutrina e regras do presbiterato. Mas foi um tema que entrou com muita força no Sínodo da Amazônia. Eu acho importante lembrar disso. Aí a gente volta eu acho que foi na Laudato Si, que era essa questão da igreja em saída e a superação do clericalismo, não era? Era na Laudato Si que a gente... Não, não. A Laudato Si é a igreja que trata da questão ecológica. É isso. A igreja em saída é na alegria do Evangelho. Alegria do Evangelho. Evangelho Gaudium. E aí, quando ela está trazendo essa questão da superação, que é uma questão até cultural também, não só dentro da igreja, que aí o senhor está falando das regras, mas também dessa questão cultural. O nosso povo, né, muitos de nós, né, Sim, mulheres e homens participantes, diz, não tem igreja se não tem o padre. E aí todo esse sim, processo, toda essa superação, que eu acho, assim, de uma revolução, mas também de uma crítica muito pesada, né? Tem muita gente que não consegue, como aconteceu no Vaticano II, né? Teve sim. muitos, inclusive sacerdotes e bispos, que ali naquele momento histórico também não conseguiram e ficaram muito mais revoltados do que hoje.
eu acho que também tem essa questão do perfil do Papa de mais É, diálogo e talvez não tenha tido maiores rompantes, mas tivemos, né? E temos até sim, hoje, sim. infelizmente, com tristezas de gente que toma posturas, talvez eu falo que são desnecessárias, né? Mas faz parte da história, né, professor? É. Faz parte do acontecimento histórico. Você vê que as reações ao Papa não são diferentes das reações ao Concílio. Sim, O Concílio Vaticano II e foi obra, a gente diz isso assim, ó, é nesse papado que recebeu melhor tratamento. Talvez só João 23 e Paulo VI, que foram os papas de abertura e de convivência com o concílio, que deram tanta ênfase quanto deu Papa Francisco. Os demais ficaram ou um pouco silenciosos, um pouco, como se diz, na moita, ou alguns até bateram de contra, né? frente. É, Alguns aspectos, como o conceito de igreja povo de Deus, que está lá na Lumen Gentium, sim, não foi um conceito facilmente aceito acolhido. pelo Papa Bento XVI, por exemplo, né? No 20º aniversário do Concílio, 20 anos depois. Ele era prefeito da Congregação da Doutrina da Fé e deu uma longa entrevista publicada e nunca desmentida, em que ele fazia críticas, sempre aquela crítica acadêmica, Sim. ao conceito de Igreja Povo de Deus como uma reminiscência antiga dos templos judaicos que não se justificava se trazer a modernidade. Né? Zé Carlos, você ia falando alguma coisa? Não, não, é só um aspecto que está sempre presente em todo esse pontificado do Papa Francisco, é o pensamento dele com relação aos pobres. Veja que quando ele já tinha sido eleito, aí o cardeal de São Paulo, na época, Dom Cláudio Rumes, falou uma frase para ele assim: não esqueça dos pobres. Hum, Aí fica a impressão que ele pode ter escolhido o nome a partir disso. Mas eu estou vendo aqui que ele deu uma entrevista 3 dias depois de ter sido eleito Papa, em 13 de março daquele ano, de 2013, no dia 16, ele deu entrevista, jornalista. E aí veio a pergunta de por que ele escolheu o nome de Francisco. Aí ele diz assim: alguns pensaram em Francisco Xavier, Francisco de Sales, até mesmo Francisco de Assis. Imediatamente, em relação aos pobres, o Papa dizendo: pensei em Francisco de Assis. Depois pensei nas guerras, à medida que o escrutínio prosseguia. Então, veja que lá dentro, quando estava nas votações, provavelmente, quando ele fala no escrutínio prosseguia, ele já sabia que poderia ser eleito por causa das votações, da segunda votação que estava tendo, né? Ele já tinha tido voto na primeira. Aí, e Francisco, ele dizendo, é o homem da paz. E assim veio o nome no meu coração, Francisco de Assis. Para mim, ele é o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e cuida da criação. Estão vendo? Que ele vem também com já a história da criação. Neste momento, também nós temos uma relação não tão boa com a criação, não é verdade? É o homem que nos dá este espírito de paz, o homem pobre. Aí ele arremata, ele finaliza essa fala assim: ah, como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres. Então a gente vê que ele é fiel ao início do pontificado dele até hoje, né? Que ele veio e criou o Dia Mundial dos Pobres, né? Que é uma coisa dele mesmo, né? Isso. Hoje a gente faz a discussão todo mês Professor de Guilherme, aproveitar isso aí que agora o Zé Carlos traz, que é a opção preferencial pelos empobrecidos. Eu acho legal lembrar disso, porque tem gente que ainda desconhece todo esse evento que foi a opção preferencial pelos pobres, que a gente e foi aqui em Puebla. Vamos contar um pouquinho, a gente antes da finalização, uns 2 minutinhos explicando que existe isso mesmo, é verdade e é bom a gente saber acontecer igreja nessa opção preferencial pelos pobres. Olha, só para a gente aproveitar e pegar
o conceito. A opção preferencial pelos pobres, ela é a opção preferencial pelos oprimidos. Portanto, não vamos restringir a pobreza socioeconômica, porque há pessoas, independente da classe social, que vivem situações de opressão, opressão pela saúde precária, opressão por dificuldades de relacionamento, doenças, enfim, toda sorte de opressão que tira a liberdade da pessoa, que tira a sua capacidade de resolver, de autonomizar-se na vida. Então, nesse sentido, por que a igreja é preferencial para os pobres e oprimidos? Porque ela vai trazer, a partir do seu testemunho de Jesus, na vida concreta, condições de possibilidade para que essas pessoas tenham liberdade, tenham capacidades, tenham meios de sair das suas dificuldades extraordinárias a ponto de negar-lhes a própria condição de vida normal. É nesse sentido, né? Então, porque senão as pessoas vão imaginar que é um corte puramente socioeconômico do ponto de vista de renda. Sim, as rendas muito baixas tornam as pessoas oprimidas. Numa sociedade em que tudo é pago, tudo é comprado, quem não tem renda para comprar alimento, teto, agasalho, saúde, etc., fica jogado como se fosse na lata do lixo da história. Então, esse pobre é um oprimido também. Mas o conceito da opção preferencial é bem mais amplo. Oprimidos de quaisquer circunstâncias, né? Em qualquer situação. Isso sim, isso é missão da igreja, e isso é missão da igreja fiel ao exercício de Jesus Cristo, fiel aos evangelhos. Não tem nada nos evangelhos que diga que a igreja é para prover a prosperidade, a riqueza, nada disso. Todo o exercício e todo o testemunho de Jesus Cristo é trazer vida às pessoas que estão massacradas por exemplo, as curas. Por que você cura leproso? Por que você cura aleijado? Por que você cura cego? Porque essas pessoas precisam dessa condição de vida para escapar das opressões que vivem na vida concreta. Então, é nesse sentido que a igreja precisa replicar no mundo moderno a opção preferencial pelos pobres e oprimidos da vida contemporânea, como fez Jesus no seu tempo. Ótimo. Muito Muito bom. bom, muito bom. É uma dimensão do cuidado, né? E É, de atenção, né? E de humanização também, com muito cuidado com esse termo também de humanização, né? Para a gente não ficar excluindo também todo o nosso cuidado com todas as vidas que se expressam, né? Guilherme Delgado, antes da sua fala, eu vou pedir que o Zé Carlos também dê um tchau aqui para o nosso povo, nossos ouvintes que estão na rádio, que estão nos nossos canais do YouTube e aí também em outras redes sociais, quando a gente estiver, né? Zé Carlos, manda um abraço aí que o povo gosta de te Isso. ver e falar contigo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Muito tempo que eu não falo aqui para vocês, nem na rede social e também na Rádio Nova Aliança. Foi um prazer falar com vocês, sobretudo sobre essa data histórica que é, nessa semana, o aniversário do pontificado do Papa Francisco. Que Muito Deus obrigado. continue abençoando a saúde do Papa Francisco também e a todos vocês. Obrigado. Guilherme Delgado, por favor, sua mensagem final. também. Minha mensagem é que, veja só, perante uma situação de doença, todos nós estamos solidários com a saúde, com a vida e a plenitude da vida do Papa. Nós sabemos que já se começa a falar na sucessão do Papa, etc. E esse tema é inevitável, mas nós temos que ter clareza do seguinte: é
o paradigma do seu magistério e do seu papado, que precisa orientar qualquer preocupação de sucessão futura no momento oportuno, que vai ser dado quando o Papa, já saído dessa doença, etc., disser. Isso é a realidade que nós temos que enfrentar. E pensar sempre no sentido, vamos pensar no futuro com fidelidade, não apenas ao pontificado, mas aquilo que o pontificado está refletindo, que é a experiência do Pai de todos nós, que é Jesus Cristo. Muito obrigado. Ótimo. Muito obrigado. Gente, agora eu vou te perguntar uma coisa, Zé Carlos. Você ainda tem aquela estatuetazinha do Papa Francisco aí fácil aí? Tenho aquele aqui. Deixa eu ver Tá se ela vendo? aparece aí. Olha aí que Tá vendo bonitinha. direitinho? Ah, não, ela tá perdendo o foco por causa de. Aí, quando você bota bem na sua frente, tá os dois sem cabelo, Zé Carlos. Você e a Não, não, imagenzinha do Papa não. Francisco. Gente, eu vou pedir para você, Guilherme, para você, Zé Carlos, esperar só um pouquinho, aí, que eu vou já passar também aqui a mensagem da Simone Furquim, que ela sempre ajuda a gente, trazendo uma reflexão. Ela é rapidinha aqui, aí a gente acaba a gravação aqui com ela. A gente vai escutar agora, tá bom? Então a gente então vai ouvir Simone Furquim, nossa teóloga. Olá, ouvintes. A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 5, 43 a 48. Na perspectiva da comunidade de Mateus, Jesus está, assim como Moisés, no alto da montanha, pregando sobre a nova justiça do reino dos céus. Do capítulo 5 ao 7, Jesus proclamará leis para restabelecer o projeto de Deus, que infelizmente fora interpretado de forma fundamentalista pelos líderes religiosos do seu tempo e que acabaram promovendo exclusões, perseguições e até mortes de muitos fiéis. Jesus exorta algo que, a princípio, parece impossível para o ser humano. Ele pede para que sejamos perfeitos e pede para amar e orar pelos nossos inimigos. Jesus está apresentando a perfeição que acontece no reino dos céus. E é a partir desta apresentação que devemos orientar nossa vida para a promoção da amizade social e da paz, de uma sociedade civilizada e democrática. É a partir desta apresentação que nos ensina Mateus que podemos orientar a nossa vida e sociedade hoje. Hoje estamos rogando para cessar as violências e os discursos de ódio. Buscamos a paz, a amizade social, buscamos a civilização do amor como ensinado por Jesus. E o que Jesus ensinou para a construção desta civilização do amor? Jesus reformulou o mandamento do amor. Se o mandamento antigo exortava para amar o nosso próximo, conforme o Levítico, capítulo 19, 18, Jesus proclama agora o amor, inclusive aos inimigos. Isto para que aconteça a boa nova do reino, ou seja, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Amar, inclusive, nossos inimigos nos torna perfeitos no sentido de sermos íntegros. Esta é a ideia. Por isso, a exigência. Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Ser perfeito é viver na integridade, na íntima comunhão com Deus. Quem vive assim é capaz de suplantar o ódio e a vingança,